Verdadeiro ou falso? Os mais pobres ficaram com a maior fatia do crescimento que o Brasil viveu durante os governos do PT, diminuindo a nossa desigualdade social. Errado. A afirmação é negativa. Isso não aconteceu. É falso. É verdade. Foi um dos governos que talvez tenha dado maior atenção para a inclusão da classe menos favorecida. Falso. Verdade. Falso. Na verdade, o Brasil viu seus 10% mais ricos abocanharem 61% do seu crescimento econômico, contra 18% disso indo parar no bolso dos 50% mais pobres. Bacana. Interessante mesmo. A população carcerária brasileira, graças a uma política voltada para a proteção dos direitos humanos, diminuiu 6% durante o governo Lula. Mentira. Verdadeiro. Falso. Falso. É verdadeiro. Falso. A população carcerária do Brasil aumentou 60% durante o governo Lula. Em 2003, uma ampla reforma da Previdência foi a primeira vitória do governo Lula. Lula enfrentou protestos violentos e greve de servidores, mas com coragem mexeu especialmente na aposentadoria dos funcionários públicos, com o apoio do PSDB e do PFL. Falso. É falso. Falso. A reforma eu sei que foi feita, mas eu acho que atingir aos funcionários públicos, acho que isso eles não conseguiram com tanta eficiência como deveria ser feito. Tanto é que hoje ainda o problema do Brasil é a previdência dos funcionários públicos. Essa é verdadeira. A gente ainda tem essa questão com a aposentadoria dos funcionários públicos, mas o Lula, na reforma da Previdência dele, ele mexeu nisso também. Lula teve apenas o 19º melhor desempenho econômico entre os 30 mandatos presidenciais desde a proclamação da República. Eu não tenho garantia, não sei se é dado estatístico. Por isso que eu não posso afirmar se é falso ou verdadeiro. Mas o que a senhora acha? Eu acho que pode ser essa, porque tem outros presidentes melhores. Falso. Você vem com dados complicados. Eu acho que é verdadeiro essa. Verdadeiro. Verdadeiro. Nenhum presidente brasileiro concedeu à iniciativa privada mais áreas de exploração de gás e petróleo do que Lula. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Fernando Collor de Mello. Na abertura, acho que conquistou mais. É verdadeiro. Lula realizou 5 leilões de concessão em seus 2 mandatos. Dilma é a segunda da lista e depois FHC. O governo Lula gastou mais emprestando dinheiro com juros subsidiados a empresas privadas do que auxiliando os mais pobres com programas sociais como Bolsa Família. Isso é verdade. Verdadeiro. Falso. A propaganda é que ele ajudou muito, mas eu não sei, eu não conheço dados. Pelo Odebrecht que eles falam, sim. É verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Ele emprestou mais dinheiro, mas para empresas dentro do Brasil ou fora? Com juros subsidiados dentro do Brasil. Dentro do Brasil. No governo Lula, o lucro dos bancos diminuiu 50% em relação ao governo FHC. Falso. Falso, aumentou. Cada governo que passa, e acho que o que está aí também não consegue quebrar hoje a farra dos banqueiros, infelizmente. Não, é falso. É falso. 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 O lucro dos bancos cresceu 550%. Segundo o IPEA, 36 milhões de brasileiros abandonaram a miséria no governo Lula. Claro que isso é falso. Não, senão eles estão todos aí. É verdadeiro. 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 Falso. Segundo o IPEA, nessa pesquisa, 8,4 milhões de brasileiros abandonaram a miséria, e não 36. Ao pagar o FMI, o governo Lula conseguiu a proeza de diminuir a nossa dívida pública em 10,5%. Falso. Eu acho que quem pagou a dívida foi o Fernando. Ou ele teve que assinar quando foi candidato. No primeiro mandato talvez sim, mas eu acho que depois ele aumentou muito essa dívida do que a gente já tinha. Vou me perder nessa na propaganda institucional do PT, que o pagamento da dívida deles do FMI foi a melhor coisa. Eu acho que é relativo, depende do ponto de vista que é dado. Eu vou chutar como falso. É falso. O governo Lula pagou o FMI, mais a dívida pública brasileira mais que dobrou durante o governo Lula, crescendo 105%.
que você achou dessas informações que a gente trocou agora? Olha, eu acho que são informações muito importantes e eu acho que são informações que elas não chegam completa pra gente que tá do outro lado. Principalmente, por exemplo, a galera da minha idade, que durante o governo Lula e o governo Dilma era mais novo, então a gente não tem acesso 100% a essas informações do passado, de 10, 15 anos atrás. Então eu acho que a gente acaba tendo uma visão muito mais do que as pessoas falam pra gente, do que a gente realmente viu ou vê. Então, eu acho que cada governo ele tem que ter uma contribuição para o país, né? Toda a esperança que tinha no governo do Fernando Henrique, depois do Lula, que seria talvez um momento de a gente tentar diminuir a desigualdade. Infelizmente, o PT se perdeu na benesse do dinheiro fácil. Hoje, o governo que começa está muito ligado à direita, na liberalidade da economia, mas no primeiro teste já recuou do aumento do diesel. O Brasil precisa começar a dar certo, senão as novas gerações estão cada vez mais fadadas aí a subempregos, salários menores, e isso não vai aguentar a nossa economia. E aí os mais ricos vão sempre estar concentrados com a maioria do dinheiro. Que conclusão você chega depois de ouvir esses dados? Você está confirmando o que eu sempre imaginei. A gente não pode deixar esse tipo de gente ficar no controle do nosso país.